vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, os versículos de 1 a 16. Eu vou fazer a leitura. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura da Sagrada Escritura, que será o tema da nossa palavra dessa tarde. Assim diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejais como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, nessa tarde nós gostaríamos de trazer o tema relacionamentos redentivos. Relacionamentos redentivos. Mas antes de entrar no texto da Escritura Sagrada, feche os seus olhos mais uma vez e oremos. Santo e eterno Deus, nós estamos diante de Ti e da Tua palavra. É com grande temor e tremor, com grande respeito e reverência, que nós clamamos ao Senhor, que apesar daquele que fala, o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra que é poderosa, é eficaz. Te pedimos que o Senhor cative os nossos corações, as nossas mentes, e sejamos assim animados, encorajados, corrigidos, educados, confrontados pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito no uso da Tua palavra. Nós oramos a Ti
no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Há muitos anos atrás, um noticiário do jornal de Los Angeles trouxe uma história intrigante. E a história era a história de um casal de idosos que foram encontrados no seu apartamento mortos. As pessoas, os policiais entraram ali e se depararam com seus corpos. E no resultado da autópsia se constatou que eles haviam morrido por causa de desnutrição. Literalmente, passando fome. Mas o que mais intrigou esta situação reportada ali naquela cidade foi que, ao vasculhar o apartamento daqueles idosos, daquele casal, foi encontrado envelopes com $40 mil em espécie. Por isso que o noticiário foi intrigante. Como pessoas ou um casal com um valor tão alto assim em suas mãos podem morrer de inanição ou morrer de fome. Uma outra história, ocorrida também na América, no final do século XIX, início do século XX, conta a história de uma mulher chamada Hattie Green, ali no Nordeste americano, no estado de Massachusetts, conhecida como uma das mulheres mais ricas do mundo. Se atualizados os seus valores, da sua fortuna em valores atuais, ela seria bilionária, teria uma cifra aí de mais de $3 bilhões. O câmbio atual do nosso dinheiro, mais de 15 bilhões de reais. A despeito da sua riqueza, o que era mais intrigante na vida dessa senhora era que ela vivia em pensões extremamente simples. Ela economizava num nível que ela foi conhecida como a mulher, não simplesmente uma das mulheres mais ricas da América, mas a mulher mais miserável, mais sovina que ali viveu naquele país. Por exemplo, ela, para economizar dinheiro, decidia não esquentar a água, porque esquentar a água significava gastar dinheiro. Ou esquentar ali a sua refeição com cereal, porque com isso ela poderia economizar alguns centavos. Mas o ápice e o cúmulo da sua miserabilidade foi quando Hattie Green, buscando um hospital, um atendimento gratuito para o seu filho, que tinha um problema sério e fez com que esse problema se agravasse e uma das pernas dele fosse amputada. Isso porque ela buscou um hospital gratuito, um atendimento gratuito por muitos dias para evitar gastar o seu dinheiro. Talvez você ouça essas duas histórias não façam nenhum sentido para você. Para mim também, ao ler essas histórias, elas parecem mais uma novela, uma piada do que algo real, mas elas aconteceram. Mas a moral das duas histórias é uma: existem pessoas com uma grande riqueza, mas vivem na prática como miseráveis. Existem pessoas com grandes riquezas, mas na prática da vida vivem como miseráveis. Queridos, nós estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo, uma carta com uma finalidade pastoral, uma carta que foi escrita a uma igreja com uma intenção de animá-los, encorajá-los, exortá-los, confrontá-los. Havia ali uma tendência a eles viverem uma vida espiritualmente miserável. E o apóstolo Paulo, como um pastor de ovelhas,
Portanto, escreve esta carta para exortar aqueles irmãos, para chamá-los à atenção, para mostrar a eles a riqueza da glória de Cristo. E como era comum nos escritos do apóstolo Paulo, ele sempre começava as suas cartas com uma profunda e rebuscada teologia. Os primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios vão nos mostrar isto. O primeiro capítulo nos mostra o plano redentor de Deus estabelecido desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo em conjunto para que este grande plano da redenção venha à sua consecução. Os primeiros capítulos então nos mostram algo extraordinário, profundo, que nos remete à identidade de quem somos, de que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para vivermos de forma santa e irrepreensível. Ele nos fala do selo do Espírito, da garantia desta obra de Deus na vida do crente. E eu sei que todos nós aqui já conhecemos a Escritura Sagrada no quesito do tema sede santos, quando Deus chama a sua igreja à santidade, e a base deste chamado à santidade é porque Deus é santo. Nós servimos a um Deus que é santo e imaculado e odeia o pecado. Mas apesar do fato de que todos nós sabemos e conhecemos a mensagem do Evangelho, existe uma realidade que acontece no dia a dia, uma luta espiritual dentro de nós, fora de nós. Nós olhamos para as nossas escolhas, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, e muitos de nós podemos estar assim como desanimados, afastados de Deus, desencorajados, vivendo uma vida de pecado. Talvez a sua sensação, talvez a sensação desses irmãos seja: eu me esforço, mas eu não sei o que acontece, é mais forte do que eu. É por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta, para nos ensinar os passos, para descobrir o plano de Deus e como este plano de nos tornar santos, à imagem e semelhança do seu Filho, redimindo em nós aquilo que foi rachado, quebrado, turvado pela presença do pecado, pode acontecer na prática. Portanto, os primeiros capítulos nos falam desta maravilhosa mensagem do Evangelho. O capítulo 3 de Efésios, ele ora pela segunda vez, e é lindo olhar isso nas cartas de Paulo. Ele está trazendo uma mensagem, mas ele está orando pelos crentes, e ele está exortando, animando, encorajando esses crentes. O capítulo 3, a partir do versículo 14 nos diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite ricamente no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos, esse é o texto que antecede toda a parte aplicativa desta carta. Digamos que até o capítulo 3, ele está trazendo esta mensagem profunda, e a partir do capítulo 4, ele vai trazer todas as implicações dessa mensagem grandiosa, maravilhosa, profunda do apóstolo Paulo, ou de Deus através do apóstolo Paulo, para a vida desses crentes, para a minha vida e para a sua vida. Portanto, eis aqui um ensinamento para nós. Aplicar as verdades do Evangelho sempre custa um preço. Colocar as coisas ou a mensagem para funcionar na prática
É para nós todos um grande desafio e dependemos única e exclusivamente da operação do Espírito Santo através da sua poderosa palavra. Mas o que é mais grandioso e maravilhoso nas Escrituras Sagradas, que elas não simplesmente nos dizem sede santos, mas elas nos ensinam a dar passos práticos e colocar essas coisas em nossas vidas a cada dia. O início do capítulo 4, então, nos 3 primeiros versículos, o apóstolo faz um chamado a todos aqueles crentes, dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação? Sois filhos, e como filhos de Deus, vocês devem andar como tal. Eis aqui uma porta para nós pensarmos em nossos relacionamentos. Você e eu sabemos que relacionamentos podem ser abençoadores, maravilhosos, edificantes. Eu tenho uma certeza que você pode trazer à sua memória pessoas, homens, mulheres, que foram uma grande bênção na sua vida, que serviram você em momentos de aflição, de angústia, de desespero. Mas você também há de convir que relacionamentos podem ser danosos. E pessoas trazem feridas, rupturas, ira no coração, por causa de relacionamentos quebrados, fraturados. E são capazes de viver a vida inteira alimentando uma ira no coração e tornando os seus corações amargurados, doentes, por causa de danos em meio aos relacionamentos. Mas o que está diante de nós é o que o apóstolo Paulo nos coloca como uma porta para começar a experimentar relacionamentos biblicamente orientados. Então ele nos chama, depois de deixar claro a nossa identidade como filhos de Deus, chamados a esta vocação santa, ele nos diz: com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eis aí as 3 virtudes cristãs, que se buscadas, e elas estão à disposição da Igreja de Cristo, elas não são algo longe, mas elas foram conquistadas por esta gloriosa obra de Cristo, que é exposta nos 3 primeiros capítulos de Efésios. E a primeira delas é a humildade, a essência da piedade ou de uma vida que agradava a Deus no Antigo Testamento. Todos os homens cheios do Espírito Santo são declarados homens humildes. Mas o ápice da humildade está na própria pessoa de Cristo, que a respeito de si mesmo diz: vinde após mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo, na realidade, é o único homem verdadeiramente humilde que viveu sobre a face da terra. Todos nós estamos lutando com orgulho e arrogância em nossas vidas, porque o pecado justamente faz isso comigo e com você. E não é verdade que a falta de humildade, o orgulho e a arrogância fratura mais profundamente os nossos relacionamentos? O que Paulo está dizendo é que esta virtude cristã pertence à Igreja de Cristo. A mansidão como a capacidade de tolerar o sofrimento, a paciência como uma expressão do amor de Deus no coração do povo de Deus. Esses 3 ingredientes são fatais para nós começarmos a experimentar relacionamentos profundos. E eis aqui um desafio para mim e para você. Vivemos numa sociedade extremamente individualista. Cada um cuide de sua vida. Ninguém coloque
o dedo na vida dos outros. Cada um meta-se com a sua própria vida. Esta é a mensagem que nos é pregada, e nós ouvimos esta mensagem a cada dia, mas esta mensagem não está condizente com a Escritura Sagrada, que nos chama a relacionamentos de amor, relacionamentos redentivos, relacionamentos biblicamente orientados, vividos em amor e em sabedoria. E eis aqui então, irmãos, um dos mais sublimes textos do Novo Testamento a respeito da comunhão dos santos, da comunhão do povo de Deus, para que nós possamos viver essas mutualidades. E o apóstolo Paulo usa a mesma metáfora que nós vamos ver adiante, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala do corpo de Cristo, e como esta unidade foi comprada, estabelecida pela obra do Espírito Santo na vida da sua igreja. Eu e você, unidos não simplesmente por questões sociais, ou de cor de pele, ou qualquer outra coisa, mas pela obra de Deus, através do seu Santo Espírito. Nós estamos então diante de um texto que nos remete a esse fundamento. E o fundamento é visto nos versículos 4, 5 e 6. Porque essa unidade ela é real e verdadeira. Porque há um só corpo, um só Espírito. Porque fomos chamados a uma só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age em todos e por meio de todos. Eis aí o fundamento bíblico teológico para esta unidade conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E humildade, mansidão e paciência ou longanimidade são os teus grandes ingredientes para nós experimentarmos progressivamente, com sabedoria e amor, relacionamentos que de fato edificam, que são abençoadores na vida e no corpo de Cristo. A obra de Cristo então é desvendada, é retratada e descrita em poucos versículos, dos versículos 7 ao versículo 10, para nos falar do porquê do envio dos dons espirituais. O apóstolo Paulo se remete à obra da salvação, da morte de Cristo, da sua ressurreição e da sua ascensão. E eis aí uma promessa veterotestamentária que se cumpre na pessoa de Cristo, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele foi assunto aos céus. Agora Ele envia do seu Santo Espírito e Ele envia sobre a sua igreja os dons espirituais. A partir do versículo 11, então, nós começamos a ver esses dons espirituais e a finalidade dos dons espirituais no meio da igreja, que são experimentados em meio aos nossos relacionamentos. O verso 11, então, nos diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Para quê? O versículo 12 responde: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais são derramados no meio da sua igreja, não para você usufruir para si mesmo, mas para você usar na edificação do outro, para que nós possamos nos beneficiar e servir um ao outro em amor e em sabedoria. Mas existem mais benefícios, e o benefício clímax, ou o ponto mais alto do objetivo, da finalidade do dispersar dos dons espirituais no meio da igreja de Cristo, para a edificação desta igreja, está aí no verso 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, isto é extraordinário. Deus tem um plano, e o plano é fazer de você
gradativamente, por uma santificação progressiva, à imagem de Jesus Cristo. Mas qual o contexto onde esse crescimento espiritual acontece? Nos relacionamentos. Isso nos fala algo muito profundo. O meu crescimento espiritual não é um projeto particular, privado espiritual, em que eu entro no meu quarto, tranco a minha porta, oro e medito nas Escrituras Sagradas somente. Ela começa assim no coração do crente, mas ela vem a termo de forma concreta, quando este corpo de Cristo se relaciona de fato e de verdade, de forma profunda, amorosa, sábia, e nós encorajamos uns aos outros. E nós animamos uns aos outros, e nós oramos uns pelos outros, e nós exortamos uns aos outros, e nós confrontamos uns aos outros, e nós confessamos pecados uns aos outros. Essa é a mensagem das mutualidades da vida cristã, exposta por todos os autores do Novo Testamento, em toda a Escritura Sagrada. O amai-vos mutuamente, o orai uns pelos outros. E é isso que nós precisamos para vivermos relacionamentos redentivos. Mas ainda há mais benefícios quando nós crescemos espiritualmente e chegamos à plenitude do conhecimento de Cristo. Nos tornamos assim maduros, e como maduros somos chamados a auxiliar aqueles mais fracos na fé, através de palavras sábias da Escritura Sagrada, para que não sejamos mais como meninos levados de um lado para outro. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que nós sejamos maduros, e não como meninos ludibriados, enganados por qualquer vento de doutrina. E ele dá mais a respeito da prática dessa vivência e dessa experiência. O versículo 15 nos diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uma outra versão, uma versão padrão de língua inglesa, no versículo 15 diz: falando a verdade em amor. E é isso que nós precisamos nos nossos relacionamentos. Falar a verdade em amor, falar a verdade confrontando aquilo que está errado, não como um juiz impiedoso que aponta para julgar impiedosamente o seu irmão, mas como alguém que está preocupado pelas escolhas que o outro está fazendo. Está saindo trovões quando eu falo? Não. Nós precisamos aprender a falar a verdade em amor. Você já imaginou uma comunidade de remidos? Você já imaginou uma comunidade de remidos, onde pessoas podem confiar umas nas outras e podem abrir o coração, compartilhar lutas e tentações, as questões mais profundas do seu coração, e ter pessoas que vão te ouvir, que vão orar com você, que vão caminhar com você? Você já imaginou um grupo de mulheres que se reúne para apoiar umas às outras nas lutas e tentações que todos nós, absolutamente todos nós passamos? E existe ali amor, perseverança, palavra de sabedoria. Você já imaginou um grupo de homens que se apoia mutuamente em suas lutas mais particulares e íntimas,
E ao compartilhar uma tentação, uma fraqueza, os outros podem se ajuntar a este homem, a este irmão, e lutar com ele em oração, animando, encorajando, confrontando, cuidando, com amor e sabedoria uns dos outros. Você já imaginou casais agindo de forma sábia, amorosa, na vida um do outro? Quantos casamentos seriam salvos? Quantos homens começariam a ser assim confrontados, animados, encorajados a viverem uma vida de santidade na prática, a busca das virtudes cristãs, da humildade, da mansidão, da paciência? Queridos, este é o Evangelho. Esta é a mensagem do Novo Testamento, da Escritura Sagrada. E se nós não estamos vivendo esse tipo de relacionamentos, somos como um casal de Los Angeles, ou como Harry Green, riquíssimos, com tudo ao nosso dispor. E é isso que a carta de Paulo aos Efésios diz: todo este poder, toda essa riqueza, toda esta graça foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Para você que está nos assistindo, esta grandiosa riqueza já foi conquistada e pertence à igreja de Cristo. Se não estamos vivendo desta forma, somos ricos, mas vivendo como miseráveis. Na realidade, não estamos vivendo de fato o Evangelho de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, como Paulo descreve de uma forma tão detalhada, quando uma parte depende da outra para crescer. O seu crescimento espiritual depende do seu irmão, de relacionamentos intencionais, redentivos, bíblicos. Os relacionamentos não são em si redentores. O que é redentor é a obra do Espírito, que toma a Escritura Sagrada, mas usa como instrumentos pessoas na vida uns dos outros. Esse texto nos leva a confrontar os nossos relacionamentos. Se estamos acomodados à nossa cultura, vamos continuar com os nossos papos, com as nossas conversas, mas vamos permanecer na superficialidade ou na mediocridade de relacionamentos. E pessoas precisam de relacionamentos. Nós somos criados por Deus para se relacionar com Ele e uns com os outros. Que nota você daria aos seus relacionamentos de 0 a 10? Fale para Deus. Os seus relacionamentos, eles têm sido superficiais, medíocres? Estamos na superficialidade das relações humanas? Decidimos não nos dar a conhecer e conhecer a outros? Decidimos não nos aproximar de outros intencionalmente? Eu quero te encorajar a olhar para esse texto e a não desistir disso. Busque a humildade, reconhecendo quem você é, um miserável pecador, mas agraciado por Deus. Eu amo um livro de um autor chamado Paul Tripp, que diz: instrumentos nas mãos do Redentor. Pessoas que precisam de ajuda, ajudando outras a mudar. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós somos pecadores, desesperadamente carentes da graça de Deus. Mas Deus, em sua soberana vontade, decidiu usar homens e mulheres falhos e limitados para operar tão grande obra, esta obra da santificação, que é operada pelo Espírito, tomando a palavra, mas que vem a termo através ou em meio aos nossos relacionamentos. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa tarde. Que Deus anime o teu coração e confronte o teu coração diante dos seus relacionamentos. Não viva na miserabilidade espiritual,
quando todas as riquezas espirituais estão ao seu dispor por causa de Cristo e de sua obra consumada na cruz do Calvário. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 146. Hino de número 146.